Quem acompanha nossas redes sociais já verificou que o STF reconheceu repercussão geral ao recurso extraordinário 1182.189 de relatoria do ministro Marco Aurélio, cuja matéria central é o dever ou não de prestação de contas da OAB perante o Tribunal de Contas da União. E vocês, o que vocês acham? A OAB deve prestar contas ao TCU? O vídeo de hoje é sobre as nuances dessa discussão. A discussão sobre se a OAB deve ou não prestar contas ao TCU não é nova. Inclusive, uma decisão do Supremo em 2006, em um ADI, fomentou essa discussão tanto na doutrina do direito financeiro quanto na doutrina do direito administrativo. Agora o Supremo vai enfrentar especificamente essa questão e a discussão volta à tona, sendo relevante a gente trazer aqui algumas nuances desse impasse. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que essa discussão não é fruto de um capricho de advogados poderosos que não querem se submeter à prestação de contas do TCU. Essa discussão ela envolve uma questão jurídica que tem a ver com as peculiaridades institucionais da própria OAB. Afinal, a OAB não é apenas um conselho de classe, como os conselhos das profissões regulamentadas, como medicina, contabilidade, odontologia, engenharia. Há algumas peculiaridades para a profissão do advogado e para a própria OAB que ultrapassam essa representatividade de classe que os demais conselhos têm. A gente vai começar trazendo aqui o artigo 133 da Constituição Federal, que determina que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. O artigo 44 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, determina que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade, em primeiro lugar, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. E, em segundo lugar, agora sim, promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. A OAB, portanto, tem também a função de conselho de classe, podendo-se dizer, inclusive, que essa é uma função secundária em relação à função que ela tem de defesa da Constituição, de defesa da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito, da justiça social, dos direitos humanos, entre outros. Vejam que a função de conselho de classe vem em segundo lugar. Então ela tem aí uma função institucional decorrente da Constituição de suma relevância. E é por isso que o parágrafo 1º desse artigo 44 do Estatuto da Ordem determina que a OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. A OAB tem, assim, uma função institucional de relevância constitucional que a diferencia consideravelmente dos demais conselhos de classe. Vejam que o Conselho Federal da OAB tem, inclusive, legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade qualquer que seja a temática. E isso decorre dessa função que ela tem de defesa da ordem jurídica, de defesa da ordem constitucional. Isso está previsto no artigo 103, inciso 7 da Constituição Federal. Mas isso é suficiente para dizer que a OAB não precisa submeter as suas contas ao Tribunal de Contas? Essa discussão nos remete ao julgamento da ADI 3026 pelo STF, que foi concluído em 2006, quando a questão da natureza jurídica da OAB foi analisada. Essa ADI questionava a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 79 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB. Eu vou trazer aqui para vocês todo o artigo 79, desde o caput, para a gente contextualizar melhor a discussão. O artigo 79 determina que, aos servidores da OAB, aplica-se o regime trabalhista. Parágrafo 1º. Aos servidores da OAB, sujeitos ao regime da Lei 8.112 de 90, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista no prazo de 90 dias a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização quando da aposentadoria,
correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. E o parágrafo 2º determina que os servidores que não optarem pelo regime trabalhista serão posicionados no quadro em extinção, assegurado o direito adquirido ao regime legal anterior. A ADI questionou, portanto, essa migração do regime estatutário para o seletista e a compensação indenizatória para essa opção pelo novo regime, pelo regime seletista, no momento da aposentadoria. Além disso, questionou-se também a não exigência de concurso público para a admissão, dos empregados da OAB, tendo em vista o regime seletista, e eu acredito que essa foi a nuance que mais gerou discussão entre os ministros. No julgamento dessa ADI, o STF entendeu que a OAB é uma entidade prestadora de serviço público independente, uma categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Por essa razão, entendeu não ser procedente a alegação de que a OAB se sujeita aos ditames impostos à administração direta ou indireta. Ela não integra a administração indireta da União, não estando incluída na categoria que chamamos de autarquias especiais. O STF ressaltou ainda a função constitucionalmente privilegiada da OAB, tendo em vista a indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme o artigo 133 da Constituição, que a gente viu, e ainda a inexistência de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público. Assim, entendeu que o regime estatutário é incompatível com a entidade, que é autônoma e independente, e julgou improcedente a ADI, confirmando, portanto, a constitucionalidade do dispositivo que previa a aplicação do regime seletista aos servidores da OAB. Confirmou ainda a impossibilidade de exigência de concurso público para o ingresso dos contratados pela OAB. No bojo dessa discussão, podemos destacar aqui uma passagem da decisão em que o STF afirmou que, por não se consubstanciar uma entidade da administração indireta, a OAB não está sujeita a controle da administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não vinculação é formal e materialmente necessária. Em decorrência dessa decisão, a gente poderia trazer 2 outras conclusões atinentes às nossas matérias. Em primeiro lugar, se a OAB não faz parte da administração pública, a contribuição paga pelos advogados, ou seja, as receitas da OAB, não seriam de natureza tributária, ou seja, não se enquadrariam naquelas contribuições de interesses de categorias profissionais previstas no artigo 149 da Constituição. Em segundo lugar, se ela não tem qualquer relação ou dependência com órgãos da administração pública, ela não estaria sujeita à obrigação de submeter as suas contas à apreciação do Tribunal de Contas. As suas contas seriam fiscalizadas pelos próprios advogados e não por um órgão da administração pública. Mas vejam bem, essas são conclusões que se podem extrair das conclusões a que chegou o Supremo na ADI 3026. Não foram matérias diretamente enfrentadas pelo Supremo nessa ocasião. Inclusive, eu recomendo a vocês que leiam o inteiro teor desse acórdão. Eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo, porque é um acórdão que possui uma discussão muito rica entre os ministros do Supremo sobre essa questão da natureza jurídica da OAB e sobre a questão da exigência ou não de concurso público para ingresso dos contratados pela OAB, tendo em vista que ela não possui a natureza jurídica de integrante da administração pública. Como é que seria isso? Se o regime é seletista, haveria ou não essa exigência de concurso público? O Supremo entendeu que não havia essa exigência, mas essa discussão é muito interessante. Por isso eu recomendo a vocês que leiam o inteiro teor do acórdão. Pois bem, essa discussão voltou à tona. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com fundamento na ADI 3026 do STF, afastou a obrigação da OAB de prestar contas ao TCU. No seu acórdão, o TRF1 assentou que a natureza das funções institucionais da OAB exige uma gestão isenta de gerência do poder público. Mas o Ministério Público Federal recorreu dessa decisão, sustentando que ela ofende o parágrafo 1º do artigo 70 da Constituição, que determina que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda,
ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. O MPF entende que, por ser a OAB uma instituição não integrante da administração pública, como assentou o STF em 2006, mas que tem competência pública, ela tem que se submeter a um imperativo constitucional de prestação de contas. Como, de fato, a análise da ADI 3026 se centrou na questão do regime seletista e da exigência ou não de concurso público para o ingresso de contratados pela OAB, apesar de ter se manifestado sobre a natureza jurídica da OAB e afirmado que ela não integra a administração pública, esse tema ele não foi diretamente enfrentado e por isso o STF reconheceu repercussão geral a esse recurso extraordinário e agora vai enfrentar especificamente a questão de se a OAB deve ou não prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Nesse contexto, é possível que se retome a discussão sobre a natureza jurídica das contribuições pagas à OAB, se elas têm ou não natureza de tributo, se elas são contribuições de natureza tributária ou não. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que a OAB tem que submeter as suas contas à apreciação do Tribunal de Contas? Deixe aqui a sua opinião nos comentários e também não deixem de se inscrever no nosso canal porque a gente vai continuar falando dessa discussão à medida que a gente tiver um pronunciamento do Supremo. Um abraço a todos e até a próxima!